Olá pessoal, eu sou Igor Fagundes, este é o canal Brasil Notícias. Nós estamos de volta com mais informações para vocês e agora nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Nós vamos falar de armas, pois é, o Estatuto do Desarmamento, e com a aproximação aí do candidato eleito Jair Bolsonaro tomar posse dia 1º de janeiro, é sinal que vai ter uma facilitação na hora de você requisitar a sua arma, né? Bom, vamos aqui, gente, a matéria. Antes, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquela força bacana pra gente. Vamos chegar aos 5 mil, falta bem pouquinho, falta só isso aqui, ó, pra gente chegar à meta de 5 mil. Eu pensei que tinha vindo alguma coisa ali. Fantasma. De 5 mil inscritos aqui. Galera, é o seguinte, Bolsonaro prometeu facilitar as armas, a esquerda entrou aí com uma campanha mentirosa, né, mostrando aí... dando a ideia de que as armas vão ser entregues de qualquer maneira, para qualquer pessoa. É como eles sempre fazem, eles distorcem tudo, eles nunca fazem as coisas direito, mas sempre assim, eles querem ganhar de qualquer jeito, até com fake news e acusando os outros de fake news. Mas vamos à matéria, que é o que interessa. Debate sobre armas se intensifica às vésperas da posse de Bolsonaro. A promessa do presidente eleito de extrema-direita Jair Bolsonaro de facilitar o acesso da população às armas de fogo lhe rendeu apoio de muitos eleitores, mas preocupa analistas que temem o retro... quê? Pera aí, meu Deus do céu, será que não tem uma propaganda que eu... retro... vou ler não aqui, pera aí... retro... reconhecimento da violência, eu não sei. Eu não sei porque os caras escrevem difícil, rapaz. O povo que lê é que nem eu, assim, analfabeto, não sabe ler direito, aí escreve um negócio difícil. Bom, aumento da violência, vamos falar assim, o crescimento da violência. Bolsonaro, que vai assumir a presidência em 1º de janeiro, afirma que esta medida vai ajudar a combater a violência, já que os cidadãos de bem vão poder se armar para legítima defesa. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, com recorde de 63.880 homicídios em 2017, uma média de 175 por dia. Segundo a ONG Fórum de Segurança Pública, 70% destes homicídios foram cometidos com arma de fogo. Realmente, concordo com vocês. Foram cometidos com arma de fogo. Na mão de bandido, na mão de criminoso, na mão de assaltante, na mão de traficante, na mão de noia, enfim. Isso só mostra realmente que o Brasil precisa se defender. Concordo com ele, porque a população hoje não está armada. Então você não pode atribuir 70% dessas armas aí para a população. Você tem que atribuir para quem? Para os criminosos que estão armados até os dentes. Continuando. Pula publicidade, pula o vídeo, pula outro vídeo aqui, pula outro vídeo, aqui. Tá, propaganda, apaga aqui. Sem o Estatuto do Desarmamento, que entrou no final de 2003, restringindo ao acesso às armas. Peraí. Engasguei aqui. Ah tá, olha só isso aqui, ó. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IP, estima que o número de homicídios seria 12% maior sem o Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor no final de 2003, restringindo o acesso às armas. Gente, para você que é inteligente, não é você que é levado pela conversa, não. Mas você que também é levado pela conversa, faça isso. Faça uma pesquisa diante de 2003, quando essa porcaria desse Estatuto do Desarmamento entrou, e olhe de lá pra cá a diferença. Veja quantas pessoas morriam por causa de arma antes de 2003 e quantas pessoas morrem hoje por causa de arma em 2018. Veja o aumento da morte antes, como era progressiva o aumento dessa mortalidade antes de 2003, e veja a progressão do aumento da mortalidade por arma de fogo depois de 2003. Vocês vão perceber primeiro que antes de 2003 pessoas morriam por causa de arma, mas não era tanto como nós vemos hoje. Por quê? Hoje 70% pessoas que morrem, né, Yugley?
Só que tem um detalhe: na mão de quem estão essas armas que matam, que são responsáveis por 70% dos homicídios? Dos bandidos. Naquele tempo você não tinha uma porcentagem tão grande assim. Outra coisa, a progressão em que isso aumentou foi alarmante. E eu pergunto pra vocês: a população não está desarmada agora? Aí o cara diz aqui, o Instituto Vagabundo diz que não, vai aumentar. Meu, vai pra rua você. Você quer saber se vai aumentar ou não? Sai na rua você, fica sem arma você, não quer arma, pronto. Agora fica colocando na cabeça dos outros que vai aumentar os homicídios por causa que vai ter arma nas ruas. Aumentar mais do que tá já é impossível, porque você sai na rua hoje, a bala come solta. No Rio de Janeiro o cara não tem nem paciência, nem dorme. Despertador do carioca é bala, zuindo no ouvido. Vencer as barreiras burocráticas. As restrições incluem a obrigação de apresentar uma série de documentos administrativos para habilitar o posse de armas e um prazo adicional para poder comprá-las. Mas mesmo assim as solicitações de aquisições aumentaram exponencialmente nos últimos anos. Isso só mostra que o brasileiro não está satisfeito com aquele maldito referendo de 2005. Que, para vocês verem como é que são as coisas, a esquerda quer tanto deixar o brasileiro indefeso, que eles acharam que o Brasil ia votar a favor do desarmamento. Aí o Brasil não votou a favor naquele referendo. O que eles fizeram? Respeitaram? Neco. Desarmaram a gente do mesmo jeito. Então eles ficam com essas pesquisas vagabundas aí, dizendo: nem porque se colocar arma no mundo, o povo vai morrer mais. A gente já tá morrendo, rapaz. As pessoas já estão morrendo. Vamos continuar a matéria aqui, vamos pra frente. A tentação de possuir uma arma é antiga. Claro, a pessoa quer se defender. A Constituição brasileira lhe dá o direito de possuir uma arma. Em 2005, quase 64% dos brasileiros rejeitaram em referendo uma lei que estabelecia a proibição. Bateria miserável, quando não é propaganda é bateria. Sim. Em 2005, quase 64% dos brasileiros rejeitaram o referendo de uma lei que estabelecia uma proibição total à venda de armas no Brasil. Os obstáculos administrativos para comprar uma arma podem diminuir com a obtenção de um certificado de prática de tiro desportivo. Esse canal é controlado pelo Exército e não exige, como outros, sob o controle da Polícia Federal, demonstrar a necessidade de uma arma para se defender. Segundo o levantamento da Rádio CBN, a emissão de licenças para a prática desportiva dobrou em 2 anos, passando de 19 mil em 2016 para mais de 40 mil em novembro de 2018. Na internet, grupos de pessoas que gostam de arma existem uma lógica de como escolher, como se fosse uma escolha. Isso vai contra o próprio princípio da lei, lamenta a advogada Isabel Figueiredo, da OMG, Fórum de Segurança. É quando você for assaltada na rua, que Deus o livre que aconteça isso, e alguém lhe salvar com uma arma assim, se o cara falar: é um assalto, e aí um cara lá fala: só largar mais também vale você também. Aí você vai ver o quanto é importante o cidadão ter o direito de poder portar uma arma, porque só sabe isso quando você tem uma arma apontada na cabeça e você não pode se defender, porque você não tem como. É como se esses órgãos aqui dissessem assim: olha, vamos deixar o brasileiro vulnerável, ele não pode se defender, ele tem que ficar à mercê dos bandidos. Os clubes de tiro se tornaram um jeito de burlar o que eles entendem como uma burocracia. E o endurecimento da PF no processo da compra acrescenta. O clube de tiro Colt 45, no centro do Rio de Janeiro, viu-se multiplicar viu-se multiplicar por 10 o número de membros em 3 anos, de 125 em 2015 para 1.350 atualmente. Isso não ocorreu por conta da eleição de Bolsonaro, é uma crescente de anos. O próprio brasileiro já quer isso.
A gente deseja isso. O primeiro motivo é, presta atenção, a violência. A violência desenfreada no Rio de Janeiro, disse a AFP, o instrutor. Qual é o nome do cara aqui, meu Deus do céu? Nunca vou ler uma matéria sem ter o nome invocado. João Berkeley. É isso, João Berkeley. O Coach 45 oferece apoio nos procedimentos administrativos em um pacote de R$3.000, que inclui taxas, cursos e cotas das provas de tiros obrigatórios, assim como a avaliação psicológica. A porta principal do clube ostenta um adesivo pró-Bolsonaro no vidro. As detonações dos disparos são constantes, mas o clima é amável, com funcionários sorridentes e vestindo gorro de Papai Noel, devido à proximidade das festas de fim de ano. Efeito dissuasivo, João Berkeley espera que a chegada do capitão da reserva do Exército à presidência deixe um pouco mais fácil para as pessoas conseguirem comprar uma arma e treinarem com arma própria, que abaixem um pouco os impostos. Pagamos preços absurdos por armas de fogo no Brasil. Queremos que melhore a situação para a pessoa que trabalha, para o cara que é cidadão do bem, correto. Hoje, o criminoso tem a arma que quer contrabandeada, fuzil, arma de guerra. Ladrão sai para assaltar na rua porque tem certeza que não tem ninguém armado, argumenta. Bolsonaro prometeu reduzir a idade mínima para se comprar uma arma de 25 para 21 anos e, por fim, a exigência da demonstrada necessidade de possuí-la. Para Luiz Neymar, de 45 anos, que treina tiros no Coach 45 para defesa pessoal, acho que os critérios têm que ser rigorosos mesmos, mas não pode ser tão burocráticos. Consultado sobre a tragédia ocorrida a semana passada na Catedral de Campinas, interior de São Paulo, onde um homem armado matou 5 fiéis antes de cometer suicídio, Luiz Neymar enfatiza que a arma usada pelo autor do massacre era ilegal. Esse é um ponto importantíssimo, gente. Aí vão falar, não, porque o cara entrou lá armado e atirou. Olha a arma que o cara teve. A arma era ilegal. É uma arma sem registro. O bandido tem a arma na mão. O brasileiro não. O cidadão de bem, ele tem apenas o quê? Nada para se defender. Levantar os braços e gritar, pelo amor de Deus, não me atire, não atire em mim, não me mate, pelo amor de Deus. É só o que o cidadão de bem pode fazer. E aí eu pergunto para você acha que o bandido tem pena? O bandido atira só para ver derrubar, só para ver a queda. Berg considera que o aumento de armas legalizadas em circulação no país poderia ter um efeito dissuasivo. A pessoa vai pensar 10 vezes antes de assaltar, tentar matar um policial, tentar cometer um homicídio na rua. Ladrão sai para assaltar na rua porque tem certeza que não tem ninguém armado. E é verdade, porque o estatuto desarmou a população, afirma. Bom, gente, essa é a matéria. Eu particularmente sou a favor do retorno às armas. Eu já falei aqui, eu vou lembrar vocês uma coisa, eu vou falar de novo. Eu tenho um tio em São Paulo que ele vendia, ele trabalhava com esses negócios de rifa, ele ia às vezes fazer, vender nas favelas e tudo pro pessoal. E mais de uma vez ele trocou tiro com o bandido. O cara foi assaltar ele, foi para matar ele, ele foi lá, sacou a arma e atirou de volta. Se ele não tivesse essa arma, talvez ele não estava vivo hoje para contar a história. Mas por mais de uma vez, a arma foi a salvação dele. Uma certa vez, ele dentro do carro, o cara veio, apontou a arma para ele, começou a atirar. Ele simplesmente deu tempo ele entrar ele esticou a mão, deu tempo ele colocar a mão dentro do painel, puxar a arma e atirar de volta. Bom, resultado, nem ele acertou o cara, nem o cara acertou ele. Os dois eram péssimos de tiro, pelo jeito. Mas o cara saiu correndo. Quando o cara viu que ele estava armado, que ele deu 3 tiros lá na direção do cara, o cara deu meia volta e perna pra quem te quero, mano. Não é o pezão lá do Cabral, mas meteu o pé. Vazou, saiu. Quer dizer, se o meu tio tivesse nessa época agora do desarmamento,
A essa altura ele estava embaixo do chão. Aí eu vou dizer para você: não, vamos desarmar porque o desarmamento vai gerar menos violência. Olha para o Brasil hoje, de 2018, e olha para o Brasil de 2003. 70% dos homicídios são por armas. E armas na mão de quem? Você sabe por que o bandido, quando você está na rua com o seu celular, ele enquadra você, ele diz: ei, passa, perdeu, Playboy, perdeu. Porque ele sabe que tudo que você tem no bolso é um celular. Mas se ele tiver a dúvida de que você tem uma arma no bolso, ele não vai gritar: perdeu o Playboy. Porque ele pode pensar: se eu gritar perdeu o Playboy, o cara pode sacar, meter a bala em mim ali. O cara vai diminuir, vai acabar com o crime? Não vai. Vai acabar com os assaltos? Não vai. Mas vai diminuir e muito. Porque, olha, você pega os Estados Unidos. Os caras lá têm porte de arma, pô. O cara usa arma, o cara pode ter um rifle no banco traseiro do carro. Vê se você vê o cara falando lá que é assaltado no trânsito. Vê se você escuta lá, diz: não, porque aqui nos Estados Unidos eu paro no farol e o bandido vem e me assalta. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o cara já para o carro, já abre a porta, nem espera o bandido vir, já você pode levar. Você vai roubar mesmo, pode levar. Eu não tô armado, não vou nem resistir. Agora vai o bandido fazer isso nos Estados Unidos. Se o bandido, olha só, se 2 bandidos nos Estados Unidos for assaltar você, e você armado, atirar nenhum deles, e a polícia pegar o outro, sabe o que vai acontecer com ele? Ele é quem vai ser fichado por homicídio. Aí você fala: mas caramba, mas não foi eu que matei o bandido? Por que o outro que estava com ele é quem paga? Porque lá nos Estados Unidos ele entende o seguinte: quando você vai cometer o crime em 2 pessoas, cometer um crime e uma morre, a responsabilidade da morte do outro não é do cara que atirou nele, não. É do parceiro que estava com ele cometendo um crime. O cara pega por roubo e por homicídio. Enquanto a pessoa que atirou, para se defender, ela vai responder, claro, um termo que é natural, mas ela vai responder sem a menor preocupação. E ainda, se possível, é condecorada. Agora aqui no Brasil não. Aqui você é preso, aqui você tem a ficha suja, o pau come. Enquanto isso, o bandido vai para casa sossegado, continuar matando e roubando. Esse é o canal Brasil Notícias. A gente fica por aqui, trazendo mais informação a qualquer momento para vocês.